Esse aqui é Céfiro, um deus que arde de paixão pela ninfa Clore e vai persegui-la, e depois de capturá-la, a energia, desse deus ligado à natureza vai acabar convertendo a Cloris numa divindade, a Flora. E olha aqui do lado, tá vendo? Já é a Cloris convertida em Flora, uma personificação da primavera. No centro da cena, outra deusa relacionada com Flora, que é Vênus. E as duas nos olham. Sobre Vênus, seu filho, Cupido, que aponta uma das suas flechas de amor na direção das três graças, filhas de Zeus e da ninfa do mar, Eurínome. Seus nomes, Aclaia, Eufrosine e Thalia. Elas representam a beleza ideal e servem a Vênus. Ao lado das três graças, esse senhor aqui, Mercúrio. E o que ele está fazendo aqui? Ele está afastando essas nuvens do jardim, desse lugar, desse bosque idílico, né? Porque imagina que começa a chover e estraga toda a cena. E isso não é possível, já que esse é um dos quadros mais famosos do Renascimento, a Primavera. Percebeu que a leitura desse quadro a gente faz da esquerda para a direita e não ao contrário, que é o mais normal? Tá vendo? Tem muitas particularidades. E é claro que trata aqui de um tema mitológico total. E foi esse artista que colocou outra vez de moda esses temas aí no Renascimento. Quem é ele? Você já sabe, né? Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, ele estava super chegado aos Medici, que por sua vez estavam ligados à filosofia neoplatônica, que tentava resgatar temas, todas as ideias da antiguidade clássica. Então é claro que nosso Sandro vai se inspirar nas fontes desses textos, como por exemplo as Metamorfoses de Ovídio, que a gente vê essa cena aí do Céfiro e da Cloris, aparece lá, essa metamorfose da Cloris. E outros tantos textos, e também naquelas leituras dos textos realizadas por dois filósofos de destaque nesse círculo, que era o Politiziano e o Marsilio Ficino. O Marsilio Ficino chegou a dizer que escolher Vênus era escolher humanitas, e esse termo carregava implícito refinamento e cultura, a humanitas. Esses rostos e corpos aí da primavera parecem saídos diretamente de uma revista de moda, você não acha? E por que a gente tem essa percepção? Porque o Botticelli tentou dar uma doçura pro rosto, pro corpo humano. Uma coisa que ele já vinha aí herdando do seu mestre, o Filippo Lippi. E isso acabou se convertendo num signo de uma marca desses artistas, do Sandro, do Filippo e depois do seu filho, Filippino Lippi. Porque o Filippino foi discípulo do Sandro Botticelli. Então, por isso que é fácil quando a gente está diante das obras desses três artistas identificá-las, por causa dessa marca. Esse quadro ele é bem misterioso, tá? O que o artista realmente quis dizer com ele? A teoria mais aceita entre as várias, que ele mostraria nessa tela as diferentes fases, os diferentes tipos de amor, o que está muito relacionado com a filosofia do neoplatonismo, e lembrando que essa tela foi uma encomenda de Lorenzo Pierfrancesco de Medici para o seu casamento com a Ceramide Appiano. Aliás, a Ceramide era aparentada com a Simonetta Vespucci, que foi o grande amor de Giuliano de Medici, que era casada com um dos Vespucci, e foi pintada por Botticelli, foi musa de diversos artistas, mas que morreu muito, muito cedo. Inclusive, quando Botticelli pintou essa tela, já estaria morta há 2 ou 4 anos, porque ainda tem não sabem ao certo a data da sua realização. E tem então uma teoria que diz que, na verdade, a modelo para esse quadro e uns outros seria a própria Ceramide. Porque como ela estava aparentada, dizem que ela era muito parecida com a Simonetta Vespucci. E esse quadro está cheio de símbolos. Tem alguns que são fáceis, assim. Por exemplo, o Cupido com os olhos vendados, o amor é cego. Mas outros a gente tem que dar um tempo, assim, ficar na frente do quadro, olhar bem. Então, um olhar mais pausado. Por exemplo, a Vênus, tá vendo que ela tem uma joia e pra época também estava num lugar estranho, assim, muito baixa, junto ao ventre, porque na verdade era um talismã. Ela percebe que ela tá grávida?
era uma joia, um talismã que protegia a sua gestação. E esse é um quadro relacionado com o matrimônio, que naquele século XV somente tinha sentido quando relacionado com a procriação. E o talismã ele tem um rubi, uma das pedras favoritas para joias femininas no Quattrocento italiano, e simboliza o amor generoso, o rubi. E esse rubi está dentro de uma lua crescente. O Marsilio Ficino, além de ser um erudito, médico, também era astrólogo. E ele dizia que a Lua e o planeta Vênus eram os astros relacionados com a gestação. O título do quadro ele não foi dado pelo pintor, e sim, muito tempo depois, pelo Giorgio Vasari, nosso artista e escritor, que fez uma anotação na biografia que ele escreveu para o Sandro Botticelli no seu livro Vidas, aquele primeiro livro de história da arte do mundo. E ele conta que viu essa obra na Villa del Castello, que ela não estava sozinha nesse quarto que ele entrou, tinha uma outra junto com ela. Sabe qual? O Nascimento de Vênus. Você imagina dormir num quarto com essas duas obras-primas? E no livro, nessa biografia, ele diz o seguinte, que era uma Vênus, um quadro de uma Vênus, onde as três graças florescem, denotando a primavera. E por isso colocaram o nome no quadro. Tanto que tem um inventário anterior ao livro do Vasari, de 1498, onde apenas se lê: é um quadro de madeira no qual estão pintadas 9 figuras de mulheres e homens. Recomendação de obra de hoje: meu guia da Galleria dello Uffizi em Florença. Porque essa obra aí aparece ainda com mais detalhes, mas não somente ela. Todos os Botticelli da coleção. E eu vou utilizar as obras, não só vou analisar essas obras, mas vou utilizá-las para contar a vida do Sandro Botticelli. Portanto, esse guia não é legal só para quem tá de viagem marcada, nada disso. Se você gosta do Botticelli, você vai adorar, tenho certeza. Além também de ver outros artistas do primeiro Renascimento, do Alto Renascimento. E aliás, se você gosta desse período, não deixe de entrar no Clube Arte 365, porque em outubro nós vamos ter uma masterclass do Rafael Sanzio e em dezembro uma aula em streaming sobre Michelangelo, e tem outras muitas coisas acontecendo no clube. Isso é só alguns destaques relacionados aí com o Renascimento. E é importante que até 31 de agosto você tenha a possibilidade de fazer uma assinatura mensal, ou seja, pagar todos os meses, né, por ser assinante aí, por desfrutar do Clube Arte 365. Porque a partir do dia 1 de setembro, do 1º de setembro, só vai estar disponível a assinatura anual. Então fica aí meu convite para você vir formar parte dessa grande família da arte. E hoje eu te deixo com essas belezuras e com aquele beijo no teu coração.